E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos resolver algumas questões de português da Banca Fundação La Salle. Essas questões foram tiradas da prova aplicada no município de Santa Vitória do Palmar, no Rio Grande do Sul, em 2019, ou seja, ano passado. Mas primeiro, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva já. Gente, nos ajude a alcançar mais pessoas. Também nos siga no Instagram. Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição. Lá a gente tem mais interação, tem frases motivacionais, às vezes a gente está um dia desanimado. A vida é assim mesmo, vai um ajudando o outro e juntos nós vamos todos alcançar. Primeiro eu já peço perdão a vocês pelos riscos aqui no texto. Essa prova foi a que eu realizei aqui no município, que eu fiz, fui aprovada, fui nomeada, tomei posse, estou em exercício. Atualmente eu moro em Santa Vitória do Palmar, devido ao trabalho do meu esposo, que é aqui na fronteira, e sou concursada pública aqui na área de engenharia civil. Se você quer saber um pouquinho da nossa história, deixa aqui embaixo no comentário se você se interessa. Meu esposo também é concursado, como eu disse. Eu não era do mundo dos concursos, nunca pensei em fazer concurso, mas como eu vim para cá, né, acompanhá-la, eu resolvi entrar nesse mundo e passei, estou aprovada, estou concursada, graças a Deus. Meu marido, ele é policial federal, ele passou no concurso de 2015 com 23 anos, pasmem vocês. Pessoal, nós não viemos de família rica, tá? Nós viemos de uma família humilde, passamos por muitas dificuldades, não pagamos cursinho caro, porque não tinha dinheiro, estudando em casa mesmo, através de muita batalha para conseguir chegar onde a gente chegou. Então, se você quiser saber um pouquinho da nossa história, se você tem interesse, né, que seja algum tema de algum vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários, tá bem? Então, mais uma vez, eu peço perdão, tá, pelos riscos. Não é desleixo, é só porque eu não encontrei uma prova mais atual e eu queria, e como eu tenho essa prova aqui em casa, eu quis passar para vocês para poder ajudá-los. Então vamos lá. Dividir concentração entre real e virtual pode prejudicar o cérebro. Médicos e psicólogos informam que fazer tudo ao mesmo tempo fere o sistema cognitivo. Há quem diga que a dependência da internet é um dos males modernos, enquanto outros defendem o seu lado positivo. Espaço. De descobrir como o frequente uso de universo virtual afeta os usuários, um grupo de profissionais multinacional da saúde realizou um estudo. Espaço diz que as áreas do cérebro comprovadamente associadas, espaço, à cognição, são as que sofrem mais alteração. Isso significa que, ao utilizar a internet por um tempo considerável, o usuário pode ter problemas de memória e ter menos atenção para o que acontece ao seu redor, gerando problemas de sociabilidade. Tornando-se frequente, esse comportamento pode afetar gravemente a sua saúde mental e fazer o ser humano se sinta dependente do celular ou do computador, como um zumbi. Para validar sua hipótese, os autores do estudo realizaram exames psicológicos, psiquiátricos e neurológicos. Joseph Firth, pesquisador da Universidade de Western Sydney, disse para o site de Medical Press que um dos maiores problemas do usuário é tentar dividir a atenção entre tarefas reais e virtuais. Por exemplo, o fluxo ilimitado de fatos e notificações vindas da internet nos encoraja, manter constantemente uma atenção dividida, o que, por sua vez, pode diminuir nossa capacidade de manter a concentração em uma única tarefa, afirmou Firth. O estudo foi realizado por uma equipe com profissionais de saúde do Reino Unido, Austrália, Estados Unidos e Bélgica. Em um estudo de 2016 sobre o mesmo tema, analisou-se que pessoas mais novas que adotam o método multitarefa fazem mais esforço cognitivo para manter o foco em situações de distração. Além disso, a alta concentração de uso da internet combinada com diversas tarefas ao mesmo tempo foi relacionada uma diminuição da massa cinzenta em regiões frontais do cérebro, que são relacionadas à concentração do ser humano. No entanto, não é apenas um problema de concentração. Os autores do estudo mais recente informaram que as evidências sugerem que o vício de internet também afeta a memória e a sociabilidade. Visto que agora temos a maior parte dos fatos mundiais literalmente a nosso alcance, isso parece ter o potencial de começar a mudar as maneiras pelas quais armazenamos e até valorizamos os conhecimentos sobre a sociedade e o cérebro, disse Firth. Nem tudo da pesquisa são notícias negativas. Para concluir, os autores sugeriram exercícios de meditação como estilo de mindfulness,
redução da prática de multitarefas e o aumento do intervalo de tempo entre as vezes que checamos as novidades do celular, que é em média a cada 10 minutos. Com essas mudanças de comportamento, os especialistas informam que os efeitos prejudiciais do uso constante da internet são minimizados. Hoje, nessa aula, nós vamos resolver 5 questões. Nessa prova tinham 10 questões de português e eu dividi em 2 aulas, para não ficar muito extenso, tá? Então, vamos lá. Questão 1. As lacunas da linha 2, 4 e 9 do texto devem ser correta e respectivamente preenchidas por letra A, afim, junto, né? Onde e que. Afim, cujo, com que. Afim, que e que. Afim, que, com que. Afim, cujo, que. Então, vocês têm que voltar aqui no texto, voltem aqui no texto, prestem atenção, leiam novamente, dê pausa no vídeo e olhem as linhas 2, 4 e 9 e vê como elas podem ser corretamente preenchidas. Questão 2. As lacunas das linhas 5, 15, 23 e 24 devem ser corretas e respectivamente preenchidas por... Novamente, você tem que voltar aqui no texto, olhar os espaços da linha 5, 15, 23 e 24 e completar com o A com crase ou sem crase e responder a questão correta. Leia as afirmações a seguir. Afirmação 1. Ao utilizar a internet por um tempo considerável, o usuário pode apresentar problemas de sociabilidade. Afirmativa 2. Ao utilizar a internet por um tempo considerável e de maneira frequente, o usuário pode sofrer prejuízos em sua saúde mental. Afirmativa 3. Segundo o estudo, a alta concentração de uso da internet, combinada com diversas tarefas ao mesmo tempo, foi relacionada com uma diminuição da massa cinzenta em regiões frontais do cérebro. E afirmativa 4. O alto índice de suicídios entre jovens agravou-se a partir do uso exacerbado da internet e das redes sociais. Qual ou quais das afirmações acima não pode ou podem ser inferidas a partir da leitura do texto? Questão A. Apenas a 1 e a 2, apenas a 3, apenas a 2 e a 4, apenas 1, 3 e 4 ou apenas a alternativa 4. Questão 4. O conectivo, no entanto, na linha 25, poderia ser substituído no contexto em que se insere por desse modo, contudo, portanto, desastre ou outro sim. Questão 5. A retirada do acento gráfico implica mudança de classe morfológica em evidências e prática, área e evidência, psicológicos e memória, cérebro e prática, memória e também. Então, essas são as questões. Se você já conseguiu resolvê-las, nós vamos agora passar para a parte de resolução e comentários das questões. Se ainda você não conseguiu terminar de responder, ainda não anotou as alternativas que você acha correta, volte novamente, resolva as questões e retorne a esse ponto para ver quais são as corretas e os comentários das questões, ok? Vamos lá. Então, vamos lá. Questão 1, a resposta correta é a letra D, a fim de, que e com que. Eu até coloquei o texto aqui ao lado, marquei, né, pra gente dar uma olhadinha. Deixei aberto aí o que eu tinha escrito, para vocês verem que estava marcado, por isso que primeiramente eu apaguei. Então, na linha 2, o afim ele é separado, porque a frase diz o seguinte: a fim de descobrir como o frequente uso do universo virtual, etc. A fim de descobrir é a finalidade de descobrir. Então, quando a fim é no sentido de finalidade, é separado. Se fosse junto, seria no sentido de coisas em comum, tá? Assuntos afins, assuntos em comum. Então, como é sentido de finalidade, é separado. Na linha 4, a resposta é que. As outras alternativas eram onde, cujo, que não se encaixam aqui. Realizou um estudo cujo diz. Realizou um estudo onde diz. Não, realizou um estudo que diz o quê, né? Seria essa pergunta. Então, estudo que diz. Ok? Na linha 9, o complemento é com que. Na linha 9, que é essa linha aqui, tá mais aqui embaixo, diz o seguinte: a saúde mental e fazer com que o ser humano se sinta dependente. Questão 2, a resposta correta é a letra B. O primeiro A ele é craseado na linha 5. Vamos lá. Comprovadamente associadas à cognição são as que sofrem mais alteração.
Associadas aí você faz uma pergunta, associadas a quê? Então tem o uso da preposição a aí. E cognição é uma palavra feminina, então se usa o artigo feminino a. Então a junção da preposição mais o artigo a resulta em o acraseado. Linha 15. Fatos e notícias vindas da internet nos encoraja a manter constantemente uma atenção dividida. Nos encoraja a quê? A manter. Manter é um verbo. Manter é um verbo, então não precisa de artigo. Então seria só a preposição mesmo. Linha 23. Com diversas tarefas ao mesmo tempo, foi relacionada a uma diminuição da massa cinzenta. Relacionadas a quê? A uma diminuição. Aqui tem uma atençãozinha. A diminuição é feminino, sim, mas já tem o artigo aqui, que no caso é um artigo indefinido, que é uma. Não utilizou o artigo definido. Então, por isso, tem a preposição e o artigo indefinido. Então, a preposição ela é sem acento. Linha 24. O acraseado. Então, vamos ver por quê. Em regiões frontais do cérebro que são relacionadas à concentração do ser humano. Relacionadas a quê? A concentração. Concentração feminina, artigo a, mais a preposição a, acraseado. Então, essa é a resposta correta, a letra B da questão 2. A questão 3, a resposta correta é a letra E. A única afirmação que não pode ser inferida a partir da leitura do texto é a afirmativa 4. O alto índice de suicídios entre jovens agravou-se a partir do uso exacerbado da internet e das redes sociais. Isso não está inferido aqui no nosso texto. Fala apenas dos prejuízos que podem causar. E aí vou mostrar para vocês onde estão as outras 3 afirmativas. Ao utilizar a internet por um tempo considerável, o usuário pode apresentar problemas de sociabilidade. Está aqui a partir da linha 5. Isso significa que ao utilizar a internet por um tempo considerável, o usuário pode ter problemas de memória e ter menos atenção para o que acontece ao seu redor, gerando problemas de sociabilidade. A afirmativa 2, você pode ver ela a partir da linha 8. Tornando-se frequente, esse comportamento pode afetar gravemente a saúde mental, ok? E a afirmativa 3, aqui a partir da linha 23. Foi relacionada a uma diminuição da massa cinzenta em regiões frontais do cérebro. Na questão 4, a letra correta é a letra B, contudo. Então, o conectivo, no entanto, na linha 25, aqui, ó, no entanto, não é apenas um problema de concentração. Ele pode ser substituído por contudo. Contudo, no entanto, eles são conjunções. Então, pode ser contudo, todavia, mas, porém, entretanto, ainda, assim, apesar disso, não obstante, nada obstante, sem embargo, conquanto. Então, todas essas são conjunções que podem ser substituídas umas pelas outras. A questão 5, a resposta correta é a letra A. Para quem não sabe, classe morfológica são as classes das palavras: adjetivo, substantivo, verbo, conjunção, advérbio, entre outros. E no caso dessas duas palavras da letra A, evidências e prática são substantivos. Quando você tira os acentos, eles passam a ser verbo. Evidências passa a ser evidencia, do verbo evidenciar, né? E prática, pratica, do verbo praticar. Então é isso, pessoal. Como eu disse, essas são as 5 primeiras questões dessa prova. No próximo vídeo eu vou passar as outras 5 questões. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Até a próxima!